Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui, que vocês possam ser muito abençoados. E essa semana eu gostaria de falar sobre destino, sobre foco e sobre distração, aquilo que tem roubado a gente do nosso objetivo. E antes de começar, se inscreva no nosso canal para que você possa ser muito abençoado e ative o sino para receber todas as nossas notificações. E falando sobre o tema dessa semana, eu gostaria de começar com a seguinte frase, que as alegrias desse mundo não podem roubar o nosso foco da eternidade. Eu acredito que Deus, quando Ele nos criou, Ele já tinha um destino, Ele já tinha uma missão, um objetivo, um propósito muito bem definido para a gente. E eu acredito ainda mais que Deus Ele não nos criou colocando nesse mundo e depois pensou o que o Ricardo, o que a Maria, o João, o Pedro podem fazer para poder contribuir no reino aqui na terra. Não, Ele já te criou sabendo exatamente aquilo que você precisava fazer. O problema aqui é que tem muita gente, sabe, falando como a gente deve ser, como a gente deve se portar, o que a gente precisa fazer, aonde a gente precisa ir, como a gente deve se vestir. Tem gente demais e pouca unção, pouca fé, poucas pessoas querendo realmente abençoar e fazer com que a gente venha convergir com o destino que Deus nos colocou e nos abençoou. E falando sobre destino, tem muita gente se preocupando com a caminhada do que se preocupar exatamente aonde precisa chegar. E essa caminhada, por muitas vezes, tem feito pessoas ficarem frustradas e desistirem no meio do caminho, que é muito ruim. Veja só, se o percurso ele tem te roubado da presença de Deus, significa que o seu foco tem sido mais na caminhada do que exatamente aonde você precisa chegar. Significa que o percurso que você tem feito, talvez, exemplos aqui, no seu serviço, na sua faculdade, no relacionamento, no trabalho, no novo negócio, ele tem sido mais importante, o foco dele tem sido mais voltado para essas coisas do que no Deus que traçou o seu destino. E eu quero dar um exemplo aqui da Bíblia, onde isso aconteceu assim de uma forma muito clara. Quando o Egito ele escravizou o povo de Israel e Deus colocou um destino na vida de Moisés, uma promessa na vida de Moisés, e ele tirou todo aquele povo do Egito e começou a ir rumo à terra prometida, que é Canaã. O pessoal viveu ali milagres incríveis. Primeiro que foi fugir do exército, segundo que foi passar pelo Mar Vermelho. Mas eles começaram no meio da caminhada, quando eles estavam no deserto, se preocupar se eles iam beber, se eles iam comer, se eles iam passar frio, se o sol estava quente demais. Eles começaram a se preocupar com a caminhada, com o percurso, do que entender que o Deus que tinha prometido para eles fez coisas maiores ainda, que foi abrir o Mar Vermelho, que foi tirar eles da escravidão e que tinha feito uma promessa de uma terra nova. E isso acontece várias vezes com a gente, porque aquele que construiu a nossa história, que construiu a nossa caminhada, ele tem o poder infinitamente mais de suprir todas as nossas necessidades durante o nosso percurso. Só que a gente não tem, sabe, aquela convicção que se a gente colocar na mão de Deus o controle, se a gente permitir que Deus ele realmente nos guie, é como aquele clichê, né? Coloca o controle na mão de Deus, coloca na mão de Deus, mas a gente realmente não vive essa palavra. A gente às vezes só fala da boca para fora, porque todo momento a gente ainda fica com, como se diz, né, o pé atrás, pensando que Deus realmente não vai poder fazer tudo, que a gente não tem que confiar nele. Mas a questão aqui, se a gente coloca, se a gente confia e se a gente entende que Deus colocou um destino na nossa vida, Ele vai nos abençoar em todo momento. Então, você não precisa se preocupar, porque as coisas que você faz, ela não é mais importante em quem você é, porque Deus ele te criou. Então, não se preocupa com as condições e foque nas convicções, porque Deus ele pode fazer grandes coisas, grandes milagres, assim como Ele já fez, Ele continua fazendo, Ele pode fazer mais ainda. É isso que a gente precisa entender. Por isso, nós precisamos viver o nosso destino. Vai ter desafio? É claro que vai. Todo mundo vive desafios, é bom o desafio para a gente poder ser motivado, para a gente entender o porquê que a gente acorda todo dia, porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. Isso é importante na nossa vida. A gente vai precisar sair às vezes da zona de conforto. Eu acho que isso também é normal,
Porque quando a gente fica acomodado, a gente acha que as coisas não precisam ser feitas mais e que ela vai ter um rumo e vai seguir sem ninguém precisar fazer. E não é verdade isso. Então, a gente precisa começar a entender que o nosso destino a gente tem traçado e que a gente precisa pegar a direção novamente, pegar o sentido novamente e ir rumo àquilo que Deus nos prometeu, que é a nossa Canaã, que é a nossa terra prometida. E sobre as distrações da vida que tem roubado o nosso foco, tem feito a gente perder o nosso objetivo, o problema maior que eu enxergo é o seguinte, que a gente tem valorizado demais as bênçãos que a gente tem recebido do que valorizar aquele que nos abençoou. Entenda, talvez o seu sonho foi ter um sítio. A vida inteira você sonhou ter um sítio para poder descansar, levar os seus amigos, fazer uma confraternização com os seus familiares. Não importa, mas se esse sítio ele tem te roubado da presença de Deus, significa que você está valorizando mais a bênção do que quem te abençoou. Pode ser um relacionamento, pode ser uma faculdade. Imagina, a vida inteira você sonhou ser um médico, ser um engenheiro, ser um nutricionista, não importa. Mas se você deixou de queimar mais como você queimava antigamente, se você deixou de fazer a obra como você fazia antigamente, significa que você está valorizando mais as bênçãos do Senhor do que aquele que te abençoou, que é Jesus Cristo. Eu quero reforçar muito isso. Porque pode ser várias áreas da nossa vida, pode ser no emprego, você começa a gerar um monte, de desculpas para poder falar que não pode mais fazer isso, não pode fazer mais aquilo, que você não consegue por causa que é do serviço que você está trabalhando, você começa a gerar um monte de desculpa. Então aquilo que Deus, que era para ser uma bênção, começa a se tornar uma maldição na sua vida, porque Ele está te afastando de Deus, Ele está te afastando das coisas de Deus. E às vezes você nem percebe, porque se tornou uma distração na sua vida. E isso não pode acontecer de maneira alguma, pelo contrário, a gente tem que focar naquele que está nos abençoando cada dia, porque a gente consegue sim ser abençoado por Deus e continuar na presença de Deus cada vez mais, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Então não há nada melhor do que você agradecer mais aquilo que Ele te deu do que ficar admirado pelas bênçãos que tem recebido. Então, pensa comigo, você acha que Jesus Ele iria te dar algo que te roubasse da presença dEle? Claro que não. Tudo aquilo que Deus te deu, Ele te deu por um propósito, por um sentido. Mas a verdade é a gente que começa a misturar as condições, a gente que começa a misturar as situações, a gente que começa a perder o foco, a gente começa a ficar desalinhado com a vontade de Deus e isso tem roubado o seu destino. Isso tem feito que você venha ter outro tipo de expectativas que não é a que Deus realmente tinha para te abençoar, tinha escrito para você, tinha começado a construir na sua vida. Então, eu sei que aquele que nós temos crido, que é Jesus Cristo, os planos deles são melhores que os nossos. A vontade de Deus, os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero te chamar a consciência disso, eu quero que você reflita sobre isso e comece a entender o que tem te distraído, que tem roubado o seu destino, que tem tirado você do foco, que é a chegada e não a caminhada, o percurso que nós temos vivido. E começa a traçar uma nova direção, comece a voltar com um novo plano, convergindo para a vontade de Deus, convergindo para aquilo que Deus realmente Ele tinha desenhado para você, para que você não venha se perder no meio das bênçãos, mas que você venha estar focado no Criador, naquele que te abençoou todos os dias. Então, eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais, entendido que você precisa realmente entregar sua vida novamente para Jesus, voltar a fazer a obra de Deus, voltar a queimar por Jesus, voltar a exatamente ser como você era antigamente, como o primeiro amor, antes de todas essas distrações te roubar dele. E que você possa ser muito abençoado. E se você gostou, compartilha com um amigo para que ele possa ser muito abençoado. E até a próxima semana. Um grande abraço.